A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal. E nós continuamos na nossa escola bíblica dominical. Hoje nós estamos um pouco atrasados. Eu sempre posto as minhas aulas na segunda ou na terça, tá? Mas como nós estamos implantando alguns cursos aqui na igreja onde eu cuido, então nós tivemos alguns transtornos, algumas situações, sabe aquele início de novos projetos, né? Mas nós estamos aqui prontos, apostos, né, para realizar mais uma escola bíblica dominical na sua casa, te ajudando a preparar-se para os seus alunos, tá? E nós estamos na nossa revista, certo? É a segunda revista do ano de 2021 e o tema é Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, tá? Nas 5 primeiras lições, nas lições anteriores, nas lições 1 e 2, nós passamos um panorama geral sobre o que é os dons, como operam, né? Quem pode ser usado, batismo com o Espírito Santo. Nós falamos um bem geral a respeito dos dons. Nós demos uma boa introdução nos dons. Nas lições 3, 4 e 5, nós falamos dos dons espirituais, os dons que se manifestam na igreja, tá? E hoje nós vamos dar início a uma terceira divisão dentro da nossa revista, que são os dons ministeriais, certo? Dons ministeriais. O que são dons ministeriais? Diferente dos dons espirituais, que eles iam e voltavam, a pessoa não tinha, né, os dons não permaneciam nele, os dons ministeriais são algo que acompanha a pessoa, tá? Eles estão com a pessoa recebe, aí sim, ele recebe esse dom. Por exemplo, eu sou pastor, certo? Eu sou pastor, certo? Eu exerço uma série de funções aqui na igreja, certo? Eu sou pastor como cargo eclesiástico, tá? Mas eu creio que o meu ministério está mais voltado para o ministério de ensino, ou seja, doutor, mestre. Também tenho uma pincelada do dom do pastorado, né? O dom de evangelista. Gosto muito de trabalho evangelístico, né? Sempre estamos realizando algumas coisas. Então, é mais ou menos assim, mas eu imagino o meu dom mais voltado para a área pastoral e de ensino, ok? Então, esse é o dom ministerial, algo que nós carregamos, certo? Você vai ver, eu conheço homens, né, que o ministério de ensino é algo assim muito claro na vida deles. Outros são evangelistas natos, tá? Então, o que são os dons ministeriais? A palavra ministério, ela vem do grego diaconia, que está ligado à ideia de um serviço prestado em favor de outra pessoa, tá? Se você clicar aqui na descrição, você vai baixar o nosso PDF, tá? E ali no PDF nós temos aí todas as explicações, com às vezes um pouco mais detalhe, às vezes eu falo um pouco mais no vídeo do que tem no PDF, às vezes tem mais no PDF do que no vídeo. Então acompanha com a gente aí que nós vamos dando continuidade. Amém? Vamos lá para o nosso texto áureo. O texto áureo da lição vai dizer assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. A verdade prática diz assim: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo, tá? Quando nós vamos pensar nesses 5 ministérios, nós temos que pensar exatamente na questão de uma casa, certo? Nós precisamos pensar na questão de uma casa, aonde o dom de apóstolo está como fundamento desta casa, é ele que fundamenta tudo. Os dons de profeta e evangelista são as colunas desta casa, certo? Que sustenta o crescimento. E os dons de apóstolo, de pastores e mestre são a cobertura desta casa, tá? Então, os 5 ministérios são extremamente importantes dentro
da igreja cristã. Necessariamente, não precisa que haja os 5, né, dentro da igreja. Ah, não, nós temos aqui na igreja um apóstolo, um evangelista, um pastor, um mestre e um profeta. Nós temos os 5. Não, eles podem ser manifestos através de muitas pessoas ou de uma pessoa, tá? Mas sempre vai haver um ministério aflorando dentro de cada um de nós. E hoje nós iremos nos ater ao dom de apóstolo, ok? Vamos lá para o comentário? O primeiro tópico da nossa lição, ela vai trazer o seguinte título: o colégio apostólico. E o primeiro subtópico, o termo apóstolo. Veja bem, quando nós falamos de apóstolo, o que vem na cabeça? Vem Paulo e mais os 12, certo? Matias, que entrou no lugar de Judas, continuaram os 12. Mas se você for pensar a palavra apóstolo, como a maioria das palavras que nós temos na Bíblia, certo? Elas não foram criadas exatamente para a Bíblia. A palavra apóstolo já é uma palavra que era muito usada dentro do mundo grego, tá? A palavra apóstolo vai aparecer assim pela primeira vez num dos escritos de Platão, certo? Chamada Epinomis, certo? É uma obra de Platão chamada Epinomis. E nesta obra, Platão vai falar de navios cargueiros, certo? Navios que carregavam cargas valiosas no seu interior. E ele vai dar o nome desse navio a navios apóstolos, tá? Então, a questão do nome apóstolo no grego, ele não foi cunhado para a igreja. A igreja se apropriou dele e foi tão forte a utilização dentro da igreja que as outras utilizações, elas foram descartadas, tá? Outra coisa interessante para nós que nós precisamos notar, que a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, ela não usa o termo apóstolo, não existe o termo apóstolo. Mas o sentido de apóstolo está lá, certo? O sentido está lá, certo? E aquele sentido vai ser a palavra hebraica shaliar, certo? Shaliar, bem longo esse último R, tá? Que ele vai trazer a ideia de um mensageiro, de um enviado. Ou seja, quando uma pessoa precisava mandar uma mensagem, ele mandava um shaliar, um mensageiro, certo? Um enviado. Quer ver uma utilização bem interessante da palavra shaliar? Quando o rei Ezequias estava ali prestes a ser invadido pelos inimigos, ele estava na cidadela de Davi. Havia Jerusalém e havia a cidadela de Davi. E ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer trazer água para dentro. E havia a fonte de Jerusalém. Tá? Então, o que Ezequias vai fazer? Ele vai construir um aqueduto, certo? Este aqueduto vai trazer água para dentro de Jerusalém. E ali vai se formar uma grande piscina, certo? Como é o nome desta piscina? Shiloar. Shiloar. Ou seja, é o enviado, o aqueduto do enviado. Daí foi aportuguesado para Siloé, certo? Tanque de Siloé, tanque do enviado. Então, a ideia de apóstolo no Antigo Testamento já havia o sentido da palavra, né? Daí existe, né, o que nós falamos de hebraísmo, que quando você vai pegando palavras, igual nós fazemos, certo? Igual nós pegamos Shiloar e nós aportuguesamos, nós colocamos uma utilização em português. Também o hebraísmo é o quê? É pegar palavras que havia na Septuaginta, havia nas traduções hebraicas e aplicá-las no Novo Testamento. E isso era muito feito. Por quê? Porque os apóstolos, eles eram o quê? Judeus, certo? Tem essa ligação do judaísmo. Então, a palavra enviado, ela era muito usada, era comum. O sentido de apóstolo já havia
na época de Cristo era algo muito comum a ideia de apóstolo, de alguém enviado, mas enviado sem, pega um piá aí, vai lá na venda e compra para mim uma bala e marca na minha caderneta lá. Não, não é assim. O enviado era alguém, era imbuído da autoridade daquele que o estava enviando. Então, quando o enviado chegava, não era ele chegando, mas era aquela autoridade. Então, a ideia de apóstolo é alguém comissionado que carrega em si uma mensagem importante e autorizada por uma pessoa de importância superior, um porta-voz, um embaixador. Então, esta é a ideia da palavra apóstolo. O segundo subtópico fala o colégio apostólico. O que é o colégio apostólico? Ele é exatamente os 12 apóstolos de Cristo, os 12 primeiros apóstolos, chamados por Cristo. Para quê? Para estar com eles, para um discipulado, certo? Hoje nós usamos a palavra mentoria, palavra imersão, tá? Mas na verdade é um discipulado, é algo de estar próximo, perto, tá? Se você for olhar na Bíblia, você vai ver que existiam mais do que os 12, certo? Nós podemos falar de 70, mas haviam mais do que 70. E o Senhor Jesus, o que ele faz? Nós vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 4. E a Bíblia vai dizer que Jesus reúne todos os seus discípulos, e vai chamar para si 12. Vai chamar para si 12, que vai formar o colégio apostólico, tá? E ele vai fazer o quê? Ele vai dar autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, para falar da palavra, para ensinar, tá? Então, a ideia desse comissionamento é que 12 pessoas, certo? 12 pessoas, eles tivessem condições de expandir a palavra, porque eles aprenderam com Cristo. Eles aprenderam diretamente com Cristo. É mais ou menos isso que nós fazemos dentro das nossas igrejas. Como que nós formamos os nossos obreiros? Nós vamos trazendo os obreiros cada vez mais para perto, para trabalharem mais perto, para aprenderem os ofícios do ministério. E de repente nós vamos separando esses irmãos, certo? Olhando para ver qual é a área do ministério que eles despontam mais, que eles têm uma capacidade maior. Então a ideia de Jesus é exatamente essa. Ele chama 12 e o que ele vai fazendo? Ele vai começar a treinar esses 12, a preparar esses 12 para dar a continuidade na obra do evangelho que se inicia, tá? E o terceiro subtópico vai falar da singularidade, ou seja, da diferença, deles serem ímpares, não ter nada igual, tá? E eu, com muito respeito e apreço, eu coloquei aqui um material que não é meu, um material da revista Chamada da Meia-Noite, da edição de abril de 2004, na sua página 15, certo? Que ela vai falar sobre as características dos verdadeiros apóstolos, tá? E ele vai citar 5 aqui. Eu vou falar rapidamente, lá no PDF tem tudo bem detalhado, tá? Primeiro, os apóstolos tinham de ser testemunhas daquilo que Jesus havia feito durante seu ministério. Atos 1, 21 a 22. Todos os apóstolos foram chamados diretamente por Jesus, incluindo Paulo. Terceira característica, o ministério apostólico foi especial e exclusivo para a fundação da Igreja de Cristo. Quarta característica, os apóstolos tinham dons especiais para a realização de milagres e destinados ao estabelecimento da Igreja de Jesus. 5. A função apostólica nunca foi transmitida a outros. 6. Os 12 apóstolos todos eram judeus, fazendo esta ligação com o povo do Senhor
e também Jesus vai dizer que eles julgarão a Israel. E a sétima característica, Apocalipse 21, versículo 14, indica que nunca houve, nem haverá mais de 12 apóstolos. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então o que vai ficar bem claro para nós, irmãos? Que eles eram únicos na sua chamada, né? Nós vamos ver depois que houveram outros apóstolos, tá? Mas nunca semelhantes, não vou falar igual, nunca semelhantes a eles, tá? E principalmente no que nós estamos vendo hoje, certo? Nós vamos falar da atualidade mais lá na frente. Mas veja bem, os 12 apóstolos de Cristo são únicos, singulares, não existe nada parecido, ok? Então, nunca vai haver continuidade do ministério apostólico. O último apóstolo foi João. João morreu. Veja bem, Crisóstomo era seu discípulo mais próximo, não virou apóstolo. Timóteo era próximo de Paulo, não virou apóstolo. Marcos seguia próximo de João, não virou apóstolo. Então, o ministério apostólico, ele tem o seu encerramento, segundo a palavra de Deus, com João, certo? O colégio apostólico, nos moldes do chamado de Cristo, encerrou-se com João, tá bom? Vamos lá para o tópico 2? Aqui no nosso tópico 2, nós iremos falar sobre o apóstolo Paulo, tá? E o primeiro subtópico diz assim, Saulo e sua conversão. Nós falamos, Saulo foi transformado em Paulo. Irmãos, Paulo nunca foi transformado em Saulo. Não foi uma mudança de nome como de Abrão para Abraão, de Simão para Pedro, não. O que acontece? É apenas uma mudança de linguagem. Quando Paulo estava no judaísmo, ele usava o seu nome Saulo, que é o mesmo nome de Saul, certo? Saul, né? Todo mundo sabe que é o rei Saul. Por que Saulo usava esse nome? Porque ele era benjamita, certo? Ele estava na tribo, ele era da tribo de Benjamim, então era uma forma de honrar o seu antepassado famoso. Quando ele adentra ao cristianismo e ele vai para o mundo greco-romano, o que ele faz? Ele se apropria da transliteração do seu nome, que era de Saulo para Paulo. Então não é Jesus que muda, é simplesmente uma forma dele entrar com mais facilidade, sendo ele cidadão romano. E vamos para frente. E mesmo Paulo não sendo um dos 12 apóstolos, certo? Ele recebeu uma chamada apostólica genuína, certo? Por quê? Porque ele foi chamado pelo Senhor que ele perseguia, tá? Então, quando nós vamos olhar para Paulo, nós vamos ver uma pessoa extremamente capacitada, certo? Um homem extremamente inteligente, apto a ser o maior escritor do Novo Testamento, tá? Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Gamaliel foi o sucessor do rabino Hilel, que foi um dos mais famosos, certo? Eram duas grandes escolas que havia na época de Jesus, um pouquinho antes, que era a escola de Hilel e a escola de Chamá, tá? E Gamaliel era neto de Hilel e ele foi tão erudito, foi tão grande dentro da sua época, que ele recebeu o título de Rabã. Rabã é o título raríssimo, porque Rabã fala nosso mestre. Nós ouvimos falar de rabino, nós ouvimos falar de Rabone, que é mestre, meu mestre, mas Rabã é um título raríssimo, pouquíssimas vezes foi utilizado. E Gamaliel recebeu este título, tá? Ele era um mestre na Torá. E Paulo foi tão ilustre que ele recebeu do Sinédrio, ou seja, dos 70 anciãos
que cuidavam de toda a doutrina de Israel, aquela coisa toda. Ele recebeu cartas para quê? Para poder ir ao encontro dos judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, entrar nas sinagogas e entrar até nas casas e tirá-los, acorrentá-los, apedrejá-los, fazer o que fosse preciso até que eles negassem a Jesus. E nós vamos ver isso lá em Atos 7,58, 8,1, certo? Como Paulo se tornou um extremo, zeloso ao extremo, até que ele cai do cavalo em Atos 9,3, certo? E o segundo subtópico fala um homem separado para servir. Veja bem, nós já falamos da formação de Paulo, aos pés de Gamaliel. Tá? E quando a Bíblia fala aos pés, é literalmente aos pés. Por quê? A palavra usada para discípulo aqui no hebraico é talmidim. E o sentido dela é aquele que recebe a poeira dos pés do mestre. Ou seja, ele andava tão perto do seu mestre que a poeira que o mestre fazia quando levantava o pé recaía sobre ele. Tá? Então ele estava sendo treinado, capacitado para talvez ser um dos líderes de Israel, certo? Talvez, não estou afirmando nada. E esta capacidade fez o quê? Pasmem o que eu vou dizer, que Paulo escrevesse 58% do Novo Testamento. Dos 27 livros, certo, do Novo Testamento, 13 foi escrito por Paulo. Veja bem, a capacidade que Deus lhe conferiu. O livro de Atos dos Apóstolos começa com todos os apóstolos ali, mas de repente no capítulo 13 para frente, você vai ver somente a história de Paulo, ou seja, ele toma a preeminência, certo? Porque ele foi chamado para ser não somente um pregador, mas ele foi chamado para ser um apóstolo, certo? Alguém que leva a continuidade do ministério de Cristo. E como assim? Ele foi incomparável na organização e orientação, não só das igrejas, mas também na formação dos obreiros. Não é isso que Jesus fez? Ele não pegou 12 que não eram nada, pessoas que passariam despercebidas pela sociedade e transformou-os em homens respeitados, que até mesmo os sacerdotes olhavam para eles, como que pode? Não sabem ler nada e falam admiravelmente. Então, irmãos, a questão é exatamente esta. Paulo foi treinado por Deus, preparado por Deus para esta situação. E Paulo, ele vai se dizer o menor dos apóstolos, o nosso tópico 3. E eu tenho certeza que ele não fala isso, certo? Se colocando como, eu sou menorzinho, eu sou inferior. Porque vai ler nas cartas de Paulo, você vai ver que ele de inferior, ele não se coloca em nada. Mas ele compreende que ele é o quê? Um abortivo, ou seja, ele está fora do tempo. Deus os chamou, Cristo o comissionou fora daquele tempo, certo? Para um fim específico. Que fim? Instruir a sua igreja, tá? E eu vou dizer para você, da mesma forma que o Senhor preparou Moisés no deserto, preparou-o para conduzir, preparou-o para levar o povo, legislar o povo, Deus também preparou nosso irmão Paulo para ser aquele que organizou as cartas, as doutrinas, que trouxe as revelações de Deus para a nossa vida. E o nosso tópico 3, nosso último tópico, ele vai nos dizer assim, a apostolicidade atual. E o primeiro tópico ele faz uma pergunta. Ainda há apóstolo? O que você acha? Existe apóstolo hoje? Eu vou responder para você que não e sim. Como assim? Não e sim. Primeiro, não pensando no apostolado como os 12. A semelhança dos 12 não existe mais. Nós já falamos bem disso lá no subtópico 3 do tópico 1, certo? Ficou bem declarado isso. Por quê? Porque nós precisamos ressaltar o que eles receberam. Eles receberam uma autoridade de Deus de escrever a palavra de Deus, certo?
não só de fazer milagres, não só de pregar, mas de deixar registrado. E você vai ver isso muito claro. Pedro vai citar os escritos de Paulo no mesmo nível das escrituras. Tá? Então, ao modelo dos 12 não existe mais nada. Ninguém pode se comparar. Já teve muitos aí escrevendo livros e dizendo que tem a mesma autoridade. Não. Paulo vai deixar bem claro aos Gálatas assim, olha, se eu mesmo ou outros vos trouxer uma outra revelação, falando da palavra, que ele seja anatema, certo? Então, irmãos, não existe outro. Sim, existe o dom ministerial de apóstolo, certo? Qual é a função dele? É alguém chamado, comissionado e enviado, imbuído de uma missão em propagar o evangelho de Cristo e organizar a obra, certo? Ou seja, seria para nós um missionário. Nós vamos falar daqui a pouquinho melhor disso, tá? O tópico 2, apóstolo fora os 12. Existem citações, certo? Atos 14, 4, que vai colocar Barnabé e Paulo. Romanos 16 e 7, que vai colocar Andrônico e Júnia, tá? Mas apóstolos no sentido o quê? De missionários que estão abrindo trabalho, abrindo frente de trabalho, organizando a igreja, separando obreiros, tá? Então, nesse sentido, nós vamos colocá-los como grandes missionários. E aí nós vamos chamar junto com eles William Carey, Daniel Berg, Gunnar Wingren, Robert Morrison, Adoniran Judson, o irmão André, sem falar nos homens que Deus usou para manter a doutrina sã. Martinho Lutero, Calvínio, Armínio, Antônio Gilberto, que foram servos de Deus, chamados para manter a palavra, ensinar a palavra de Deus. Então, o ministério apostólico ao modelo dos 12 não existe, não existirá mais. Mas Deus levanta homens com um dom apostólico, certo? Um dom ministerial de apóstolo, que eles vão servir o que? De esteio, de fundamento, na doutrina, certo? Na abertura de trabalhos, na manutenção da igreja, tá? Aí nós vamos encontrar apóstolos, homens que foram chamados por Deus para uma obra específica de crescimento da igreja. E o subtópico 3 vai perguntar para nós, vai falar para nós o ministério apostólico atual. Vou dar minha opinião aqui é bem minha opinião, certo? O que nós temos hoje, quando nós falamos de apóstolos? São encargos ministeriais, tá? Vamos pegar a Assembleia de Deus. Como é o nosso ministério? Nós começamos com cooperadores, diáconos e presbíteros. Estes têm um cunho local, certo? Servem a sua igreja local, servem a sua cidade, o seu campo. Daí nós temos outros 2 ministérios, a nível nacional ou internacional, que são evangelistas e pastores. E aí fecha o nosso ministério. Ah, mas vocês não creem no ministério de apóstolos? Sim, nós cremos, né? E nós temos homens que desempenham o papel apostólico. Por exemplo, vamos ser bem sinceros, esses dias eu estava conversando com um irmão, e eu tenho um curso, né, Aprendendo a Ensinar, e ele pediu para mim, irmãos, eu quase chorei. Ele falou, irmão Emerson, eu posso mandar o teu material, eu posso imprimir o teu material, posso enviar o teu material para os ribeirinhos no Amazonas? Na nossa igreja tem, e eu trabalho com ensino lá no Amazonas. E eu gostei do teu material, e eu quero levar o teu material para ensinar professores lá nas colônias indígenas. Irmãos, eu estou no interior do Paraná. Eu nunca vou chegar lá. Daí Deus levanta homens que têm esse espírito apostólico, que vão enfrentando as dificuldades para quê? Para levar o conhecimento de Deus a todos os cantos. Isso é um dom apostólico. Eu nem sei se ele é pastor, ele me falou que é professor. Ou seja, o que nós estamos vendo hoje, esse título, irmãos, 2006 começou uma bagunça com o René Terra Nova, certo? Consagrando apóstolo de Baciada. Na nossa cidade aqui tem pelo menos 2 apóstolos que eu sei. E eu nem sei quem consagrou eles, né? Então,
nós precisamos compreender que hoje o que nós temos? Não é o dom, não é o apostolado como Jesus, é o apóstolo como sendo um título, certo? Acima do pastor. Eles não querem ser pastor como nós, certo? Então eles se colocam acima. O próximo título é semicristo, tá? Mas vamos deixar por aí, né? Senão eu me exalto com esse negócio. Mas, irmãos, o ministério apostólico, o dom de apóstolo, certo? O dom do ministério apostólico, ele é atual. E queira Deus que o Senhor continue levantando homens como Daniel Berg e Gunnar Wingren, homens como Adoniran Judson, que enfrentam o mundo e todas as suas dificuldades para pregar a Cristo. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.